Quer que eu te provo? Vou te provar. Agora, quando Jesus esteve aqui na Terra, Jesus vocacionou com a missão. Sem flexibilização, com missão. Ide e pregar o Evangelho. Goiés significa ide. Não sei se você sabia, mas é o nosso objetivo, treinar equibalos para ir e pregar o Evangelho. Edificar o reino de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal do Portal Goiás. Quem vos fala aqui é João Parra. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais desse conteúdo. Mas quando Jesus esteve aqui na Terra, Jesus teve os seus discípulos. Jesus, ele teve os seus discípulos. Ele teve 2 discípulos específicos que eu quero ressaltar aqui. Pedro, que deu continuidade a Jesus, e Paulo, que foi chamado por Jesus. Jesus apareceu para ele, perseguidor da igreja. Mas Paulo teve uma percepção, uma revelação que talvez Pedro não teve. Talvez não teve, tá? Mas os indícios hoje provam que não teve. E é por isso que eu quero que você tenha uma percepção inicialmente e depois utilize de ferramentas para trabalhar em cima disso, daquilo. Se você crê, amém? Você crê no que eu estou te falando aqui, irmão? Você consegue ter essa percepção, sim ou não? Porque se você consegue crer nisso, eu vou te ensinar a multiplicar isso agora, tá? Nosso objetivo é multiplicar equibalos. E eu vou te ensinar a fazer isso. Pedro, ele andava ali no meio dos judeus, nos congressos, nos eventos. E todo mundo admirava Pedro ali pelo fato de ele ter andado com Jesus. Ele andou com Jesus, ele conheceu Jesus de perto. Ele viu toda a narrativa da cruz. Ele viu a ressurreição. Ele fez parte de coisas gloriosas, Pedro. E Pedro, ele tinha seu apostolado firmado por esse fato. Mas Paulo, que foi chamado por Jesus, que enxergou Jesus, que recebeu a direção de Jesus, Paulo, ele sempre começou as cartas dele firmando o apostolado. Eu, apóstolo Paulo, chamado, vocacionado por Jesus Cristo. Paulo, ele sempre teve que firmar o apostolado, diferente de Pedro. Paulo teve que firmar o apostolado dele. A todo momento ele vivia firmando o apostolado dele. Pedro ficou nos congressos com os judeus, mas Paulo, ele foi para os gentios. Foi pregar para um outro povo. Que ali Jesus o vocacionou. Mas a grande chave para mim, irmão, a grande chave para mim é o seguinte, que quando a gente olha para as escrituras, nós vemos que Pedro, ele deixou ali 1, 2 cartas, deixou pouquíssimas cartas que registravam algo importante para a igreja, para os discípulos nos dias de hoje. Mas Paulo utilizou-se de uma ferramenta multigeracional. Enquanto Pedro estava no congresso, com seu apostolado firmado, Paulo estava sendo julgado dentro de uma prisão. Preso, não conseguia pregar, não conseguia falar, não conseguia... Mas o Senhor deu sabedoria para Paulo, para ele utilizar uma ferramenta multigeracional para defender aquilo que Jesus Cristo colocou no coração dele. Enquanto Paulo estava preso, ele escrevia, irmão. Ele escrevia. E por que eu estou te dizendo isso, irmão? Porque quando a gente olha, eu estou aqui com as escrituras, né? Nós vemos aqui mais ou menos o que foi escrito por Paulo, tá? Se eu for pegar Pedro, talvez seria isso aqui, ó. Paulo, isso aqui. Por que eu estou te dizendo isso? Porque no Brasil, onde a igreja está em crescimento, maturidade, hoje entrando em declínio, eu e você precisa fazer o disruptivo. Nós precisamos acabar com a flexibilidade do evangelho, que é algo que eu estou colocando aqui, forçar a ideologia, forçar os princípios bíblicos. Não somente isso, irmão, eu estou te dando uma ferramenta para você multiplicar isso agora para gerações futuras. Gerações presentes, geração presente e gerações futuras. Pedro não utilizou disso, mas Paulo, enquanto estava preso, ele utilizou dessa ferramenta multigeracional. O meu convite para você, irmão, é aquilo que Deus está colocando no seu coração. Escreva as suas narrativas. Livros, filmes, vídeos, lives. Utiliza-se desses recursos, desses acervos. Defenda ele, compacta ele, disponibiliza para o maior número possível de pessoas. Nada mais, nada menos dizendo, ei, vamos lutar contra os hits.
Vamos lutar contra os best-sellers. Vamos lutar contra a indústria, música gospel escravizando a igreja. Vamos mudar pelo senso da necessidade, da urgência, por esse sistema maligno. Vamos lutar contra essas coisas, irmãos. Mas não somente isso. Mas enquanto Pedro estava sendo badalado na geração dele, Paulo estava preso. E que eu e você se posicione diante dessa geração como um equibalo de Jesus Cristo, sendo chamado e multiplicando isso para a nossa geração e para gerações futuras. E eu quero finalizar aqui, antes de orar, te fazendo esse convite, irmão. Você quer isso, irmão? É por isso que eu estou aqui toda segunda-feira com você.